Amém? Vem para cá, nossa pastora Roberta. Uau! Que privilégio, que honra, né, pra gente? Muito bom ter você aqui, Beto. Amém? Nem vou falar, né? Fica à vontade que a casa é sua, que a casa é sua mesmo, né? Amém. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês. Está acabando. Ninguém falou Vocês... Tá, amanhã já estou voltando pro sertão, tá? Brincadeira, mas já está acabando. Pastor Marcelino, daqui a pouco, está embarcando em viagem para vir me buscar. Mas amanhã ele está aí e ainda essa semana nós estaremos retornando ao sertão. E, primeiramente, eu quero agradecer, né, a Central, esta igreja maravilhosa, essa igreja qual nós amamos fazer parte, amamos ser participante, juntamente com vocês, de uma obra grandiosa que o Senhor está fazendo nessa cidade, que Ele está fazendo nesse estado, através dessa igreja, e nós somos muito felizes, muito alegres de ser participante desse povo, dessa igreja da Central. Muito obrigada mesmo. Bom, aqueles que... Tem muitos rostinhos novos, gente, aqui, né? Aqueles que não me conhecem, eu sou Roberta. Eu e meu esposo, nós pastoreamos esta igreja, mas atualmente nós estamos lá no sertão. 8 meses que nós estamos lá no sertão da Bahia, no nome da cidade, que não é coincidência, mas um propósito de Deus, mas a cidade se chama Central, Bahia. Nós estamos ali há 8 meses, né? A base já existia ali há um tempo, mas nós estamos ali em Central fazem 8 meses. 8 meses que nós estamos ali, quase uma gestação, né? Daqui a pouco vai nascer um neném ali. Não é meu não, tá, gente? Vai nascer uma obra de Cristo ali. Deus já tem feito grandes coisas no meio daquele povo, e daqui a pouco você vai saber daquilo que Deus tem feito. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para nós, porque primeiramente essa palavra ela falou ao meu coração, e eu tenho uma palavra de Deus para você, para a sua vida. E eu quero falar sobre viver na vontade de Deus. E talvez, né, muitas vezes, né, nós não sabemos como começar. Como que é isso? Como que é viver na vontade de Deus? Eu já não vivo na vontade de Deus. Ou então, como que eu começo isso, né? E aí, hoje eu quero trazer para você umas palavras-chave para te ajudar a entender o que é viver na vontade de Deus e a começar a viver na vontade de Deus. Primeiramente, eu quero contar uma experiência, rapidinho, uma experiência que nós tivemos. Quando nós soubemos que nós iríamos para o sertão, né? Deus confirmou isso aos nossos corações. Então, antes de irmos, nós tiramos uns dias para curtir a família, porque nós iríamos morar a 1.400 e tantos quilômetros de distância e não sabíamos, né, quando nos veríamos. Apesar do Senhor ter nos dado, né, a possibilidade de ter vindo aqui ao Espírito Santo muitas vezes, mas nós não tínhamos ideia, né? Então eu falo que esse foi um bônus que o Senhor nos deu. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas nós tiramos uns dias de férias, né? E saímos com a família. Nós fomos para uma casa de um amigo que muito bondosamente, generosamente nos ofereceu uma casa para nós ficarmos na região das montanhas, em um clube muito, muito legal, né? Um parque aquático muito legal, e nós ficamos ali na casa dele. Tá, mas nós chegamos ali, muito legal, juntamente com a família, vamos tirar uns dias, e curtimos ali o ambiente.
Só que, na hora de tomar banho, na hora que nós fomos tomar banho, quantos aqui já viram ou já foram em algum hotel que tem aquele negócio do chuveiro frio e do chuveiro da parte quente? Que às vezes você tem que temperar a água, não é? E nós abríamos a torneira e só caía água fria. E lá estava muito frio. E abríamos a torneira e só caía água fria. E nada da água quente vinha. Você abria e nada da água quente. Você botava lá no vermelhinho até o talo lá e nada da água quente vir. E aí, resultado, tomar banho frio, né? Aquele banho de gato, né? Alguns aqui tomou banho frio. Falei, Cíntia, seu banheiro esquentou? Ah, não, mas eu tomei banho frio. Fulano, seu banheiro esquentou? Não, tomei banho frio. E aí tá, e passou um dia, passou 2 dias, até que teve um abençoado que conseguiu tomar banho de água quente, que foi o Brian. Mas os outros banheiros não estavam esquentando. E aí Marcelino vai e liga para o dono da casa. Ê, fulano, tá muito bom aqui, mas tem algum segredo no chuveiro? Não, pastor, por quê? Não, é porque não está esquentando. Está muito legal, a gente toma banho frio, entendeu? Mas não está esquentando. Então a gente queria saber, tem algum macete? Não, pastor, é só abrir a torneira e deixar a água cair. Deixa a água cair. 1 hora, a água quente vem. E aí, gente? Você vai abrir a torneira e vai deixar a água lá? E aí, eu tenho uma torneirinha aí, Bruno? Ele falou que era só fazer isso. Abrir e deixar a água cair. Que 1 hora a água quente viria. E aí, eu queria que você, com sua mente santificada, Paulo, ele escreveu muitas cartas a várias igrejas, né? A vários lugares. E aí eu queria que você pensasse assim, se Paulo tivesse escrito uma carta ao povo da Central, vamos colocar assim, carta de Paulo aos centralenses. E aí Paulo tivesse escrito assim, para a Central, abra a torneira e você terá água quente. Esse é um mandamento que ele disse, né? Vamos supor que ele tenha falado. Abra a torneira e você terá água quente. E aí, diante de uma situação dessa, você começa muitas vezes a duvidar, porque eu abri a torneira e não desceu água quente. O que eu fiz? Fui lá e fechei. Abri de novo e não caiu água quente. Fui lá e fechei, porque eu vou ficar desperdiçando água? Ainda mais na casa dos outros, gente. Já estou ficando lá de graça. Vou ficar desperdiçando água, depois o homem olhar lá e falar assim, caraca, esse povo gastou água, hein? Não, né? Então, diante de uma situação dessa, a gente vai lá e fecha a torneira, né? E com a palavra de Deus acontece igualzinho. Com a palavra de Deus acontece da mesma forma. Quantas vezes nós lemos algo ou então, nós temos uma palavra, muitas vezes, e aí aquilo não acontece da forma e nem na hora que a gente imaginava, ou não dava o resultado que nós queríamos que desse. E aí, a gente, muitas vezes, espera, né? Algum resultado, espera de alguma forma que aconteça em determinada hora, e aquela situação, aquela palavra que você tinha, não acontece. Quer ver? A oração. Muitas vezes, quando você ora por algo e aquilo não acontece, e já que não aconteceu, você para de orar. Quantas vezes, né, nos relacionamentos, às vezes, fala bem assim, se você perdoar, o seu relacionamento com fulano vai ser restaurado, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes acontece o perdão, mas aquela amizade não vai ser da mesma forma. Não é mesmo?
E outras vezes também você tem uma palavra, né, de Deus: crie o seu filho no caminho que ele deve andar, até quando ele crescer, ele não se desviará. E aí você faz tudo direitinho, tudo certinho, mas aí em determinada idade, o seu filho vai lá e se afasta de Deus, assim como o filho pródigo, ele sai e vai curtir a vida, vai curtir o mundo. E aí muitas vezes você fica assim: mas eu tenho uma palavra, mas ela não se cumpre. Eu abro a torneira e eu não tenho água quente. Eu abro a torneira e só tem água gelada, só tem água fria. Muitas vezes acontece assim nas nossas vidas e nós questionamos Deus, questionamos Ele. E aí, a primeira palavra que eu trago para você, para viver na vontade de Deus, é ouvir. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ler e conhecer aquilo que Deus já definiu, os princípios que Ele já definiu para nós. Pode botar aí, Lari, Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E se você, você quer viver a vontade de Deus, você precisa sair do aleatório. Você precisa ler, você precisa aplicar, levar a sério aquilo que você está lendo dentro da palavra de Deus. Porque agora nós conhecemos a palavra de Deus e aí nós temos a oportunidade de uma decisão. A partir do momento em que você conhece, que você sabe, você tem a oportunidade de uma decisão. Eu vou crer ou eu não vou crer nessa palavra que foi liberada sobre a minha vida. E nós tínhamos uma palavra do dono da casa: abra a torneira, deixa a água cair, que a água quente virá. E o primeiro desafio que nós temos diante disso, do ouvir, é se expor à palavra de Deus. Se expor, ter o seu tempo com Ele, tempo para ouvi-lo, tempo para conhecer os princípios espirituais. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos porque nós não conhecemos os princípios, nós não aplicamos os princípios para as nossas vidas. Eu vi esses dias o testemunho de um cristão, ele falando que ele estava lendo um livro, onde o autor daquele livro, ele dava alguns passos para você ser bem-sucedido na vida financeiramente. E ele dava esses passos. E o último passo que ele dava, ele falava sobre a generosidade. Ele falou bem assim, esse é um passo que, embora... Porque falava, esse passo era com um princípio cristão. A generosidade é o quê, gente? A lei da semeadura, Aquilo que você plantar, você colherá. E aí ele falava bem assim, eu não sei porquê, mas eu aplico esse passo, eu não entendo, mas ele funciona. Porque quando eu recebo. Ele dá com uma intenção, ele aplica um mandamento e ele recebe de volta. E aí eu falo o seguinte, ele, não entendendo das leis espirituais, aplicou algo sobre a sua vida e que funciona, ele viu que funciona. E aí nós, muitas vezes, conhecemos a palavra de Deus, nós estamos aqui lendo diariamente a palavra de Deus e não colocamos em prática isso nas nossas vidas. Não conhecemos os princípios da palavra de Deus. Você quer que a sua célula multiplique? Você quer? Você deseja? Então conheça os princípios da multiplicação. Aplique os princípios da multiplicação. Você deseja ter uma família bem-sucedida? Aplique os princípios dos relacionamentos. Nós precisamos, queridos, aplicar essas coisas sobre as nossas vidas. E
eu me lembro que, não me lembro o ano, mas a central ela é muito interessante, né? Que determinados fatos que marcam as nossas vidas, nós falamos assim, foi lá na igrejinha, foi lá no igrejão, né? Nós falamos assim. Então, foi no igrejão. Nós estávamos no igrejão, e aí teve uma apresentação de teatro, um grupo muito conhecido veio à nossa igreja, apresentou um teatro, e no final daquele teatro, eu lembro que a líder daquela equipe, ela subiu ao altar e ela falou bem assim, eu preciso dar uma palavra aos pastores dessa igreja. E chamou eu e Marcelina, e nós fomos lá em cima, no altar. E aí, ela liberou uma palavra sobre as nossas vidas. E ela disse assim, não firmem raízes, porque o que eu tenho para vocês não está limitado a Carapina, mas vocês serão levados às nações. E aí, naquele momento, né, eu falei assim, eu recebo, Deus, eu recebo, mas você sabe que eu tenho um pé na central. O pé, os cabelos. E eu recebi aquela palavra, nós recebemos aquela palavra de Deus. Esse ano, acho que foi mais no início do ano, a Andréia Bolzan, ela veio aqui na igreja e ela trouxe uma palavra que naquele momento eu não entendia o porquê que ela estava trazendo aquela palavra, mas depois o Espírito Santo foi costurando as linhas de amor nos nossos corações e nós entendemos. E ela trouxe uma palavra falando sobre mudança. Não ser resistente à mudança, porque muitas vezes nós resistimos a algo que o Espírito Santo está desejoso de realizar nas nossas vidas e nós não experimentamos coisas novas de Deus. E ela falou sobre isso. E nesse mesmo dia que ela estava ministrando aqui sobre isso, a Carolzinha lá do sertão, ela mandou uma foto para o meu celular. Eu estava sentada ali no cantinho, a Andréia ministrando aqui, e ela mandou uma fotinha para o meu celular. E na hora eu olhei assim, meu celular vibrou, eu vi mensagem, né, Carol, Sertão. Falei, nossa, tem tanto tempo que eu não falo com a Carol. E olhei, e ela falou bem assim, tia, eu comprei o material escolar que você deixou um dinheiro aqui para eu comprar. E na capa do material escolar estava bem assim, algo do tipo assim, a capa do caderno. Você não sabe aquilo que Deus está preparando para você. Aí eu abri assim e falei, ai meu Deus, essa capa desse caderno. Tipo assim, eu não sei mesmo que Deus está preparando para mim. E aí, eu falei, ai Carol, que lindo o seu material escolar, lindo mesmo, né? E no meu espírito, assim, as placas, os sinais, né? Mas eu não querendo entender as placas, os sinais. E aí, queridos, às vezes o Espírito Santo ele vai falar as nossas vidas através de uma canção, às vezes ele vai usar uma pessoa, às vezes ele vai usar algumas palavras-chave para ministrar ao seu coração. Essa palavra, desde a semana passada eu estava com ela no meu coração e aí eu falei, eu sou daquelas, tipo Gideão, Senhor, confirma no meu coração se é isso mesmo que a sua igreja precisa ouvir, porque eu estou precisando ouvir essa palavra, mas eu não sei se os seus filhos também precisam. E aí, quando essa semana, assim, diante de algumas pessoas, elas falavam algumas das palavras-chave que estão dentro dessa mensagem, e aí meu espírito falava, é isso, é isso, é isso. E só ia confirmando. Então, queridos, o Espírito Santo, ele fala através disso, através de uma canção, através de uma pessoa, né, de uma conversa que você está tendo com um amigo, através desta mensagem. Talvez eu estou aqui falando, né, de uma forma generalizada, mas talvez o Espírito está aí falando no seu coração, olha o que eu te disse.
Talvez o Espírito Santo está aí assim no seu coração. E o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: escute. Escute aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Porque sem ouvir não existe fé. Nós acabamos de ver, a fé, ela vem pelo ouvir a mensagem. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos aquilo que Ele está falando aos nossos corações, isso significa que nós estamos nos expondo a Ele. Nós estamos nos expondo à palavra dEle. Fala, Senhor, fala, que eu estou com os meus ouvidos atentos. E eu quero me inclinar para aquilo que o Senhor deseja falar ao meu coração. Então, a primeira palavra-chave aí para o seu espírito é ouvir. Ouça o que o Espírito Santo tem para falar a sua vida, ou aquilo que Ele já falou ao seu coração. Talvez você já tenha uma palavra do Senhor aí guardada, esperando cumprir a promessa dEle sobre a sua vida. E agora, uma vez que você ouve a palavra de Deus, vem a segunda palavra, que é crer. Nós precisamos ouvir e nós precisamos crer. Uma vez que você ouviu, agora é crer nessa palavra. Se você ouviu, né? Eu ouvi, né? Eu e Marcelino, nós ouvimos uma palavra de Deus. Nós tínhamos uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E nós cremos que Deus iria cuidar de tudo, de todas as coisas para as nossas vidas. E aí, uma vez que eu ouvi, uma vez que eu creio, eu decido. Eu estou decidindo. Quando eu creio, eu estou decidindo ali, né? Eu decido crer. Mas você tem a segunda opção, que é não crer. Eu não creio nessa palavra, né? Será que realmente vai sair água quente dessa torneira? Muitas vezes nós entrávamos lá no chuveiro assim: será que vai sair água quente dessa chuveira? Ou será que nós vamos ter que ir lá para o banheiro lá do parque? Para tomar banho lá quentinho. Então, o que nós precisamos ter é que eu vou crer, ainda que a resposta da oração ela não veio. Ainda que a resposta não tenha vindo, eu sei que ela virá. No momento certo, ela virá. Eu vou crer que ainda que o meu filho não tenha sido liberto, ele será. Ele será. Por quê? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Crer é a opção que você tem após ouvir uma palavra. Você decide crer ou não crer. E se você, se você não ouviu, se não conhece, você vai crer em quê? Para crermos, nós temos que ter alguma coisa, ter sido liberado uma palavra. Você crê em nada, William? Nós não cremos em nada. Não é, gente? Não existe isso, crer em nada. Você crê em alguma coisa, você crê. Então, quando você tem uma palavra, você precisa crer, conhecer a Deus, conhecer a palavra dEle. Mais especificamente, você precisa receber a palavra de Deus. Em Hebreus 3,15 diz assim. Deixa eu ver que a vista também já está ficando ruim. Hebreus 3,15. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo, depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto,
que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Aqui, a palavra de Deus aos Hebreus, né, está falando sobre o povo do Egito. Aquele povo murmurador lá, né, do passado. Ah, que saudade das cebolas do Egito. Ah, eles tinham uma palavra. E eu vou falar uma coisa, gente, não teve povo que viu tantos sinais como aquele povo que estava ali no deserto. Tantas coisas Deus fez, né? Senhor, nós estamos com frio e Deus mandou a coluna de fogo. Senhor, nós estamos com calor. Ai, Deus mandou a nuvem de glória, tanto para conduzir eles, né? Mas quanto também para proteger. Ah, Senhor, nós estamos com vontade de comer carne. Deus muda os ventos e aí traz na direção do deserto as codornas e eles conseguem comer carne. A provisão do maná sobre eles. E o povo murmurento. O povo murmurador. E além de tudo isso que eles viram, viveram, na pele, literalmente, eles foram incrédulos. Eles não creram na palavra de Deus liberada sobre eles. 2 creram, Josué e Calebe. Esses receberam a palavra de Deus e creram. Eles creram. E água quente saiu para eles. Água quente saiu para Josué e Calebe, não foi mesmo? Água quente saiu para eles. Mas foi na hora? Não foi na hora que Josué e Calebe receberam água quente sobre a vida deles. Quanto tempo demorou, gente? Eles ficaram 40 anos. Eles ficaram 40 anos ali no deserto. Mas eles tinham uma palavra. Eles creram nessa palavra, deixaram a torneira aberta e aí a água quente veio sobre a vida deles. Voltando à minha experiência. Em fevereiro desse ano, Marcelino recebeu a notícia de que os missionários que estavam ali no sertão já não iriam ficar mais no sertão. E aí, tão logo, ele precisava se mobilizar. E ele reúne os pastores, né, a equipe pastoral, e soltou essa para a gente. A base em Central, ela vai ficar sem missionários a partir do mês de maio, e nós temos até maio para procurar missionários para enviar àquele lugar. E fevereiro, março, abril, 2 meses que nós tínhamos para ver o que Deus iria fazer. E ali ele apresentou as necessidades para a gente, né? E declarou que a vontade dele era que fosse levantado missionários aqui dentro da central. Porque se não houvessem missionários levantados aqui dentro da central, a base iria ficar à disposição para outros missionários de outras denominações assumirem. E Deus já tinha ministrado ao coração dele sobre aquele povo. Se você não sabe, o pastor Marcelino, quando ele foi na AMES, ele foi em uma visita despretensiosa, ele foi para conhecer a AMES e chegando lá, eles têm um painel interativo, um painel que interage com você. E ali naquele painel, existe o mapa do sertão e onde existe uma base missionária, existe uma caixa d'águazinha, que é onde eles trabalham. E aí o diretor, né, o diretor da AMES virou e falou bem assim, pastor, aperta a mão aqui em qualquer lugar, que você vai ver um lugar onde Deus já está trabalhando, onde a gente já tem uma equipe missionária. E Marcelino foi e clicou. Quando ele clicou, aí como interage, veio o nome da cidade. Veio o nome da cidade assim, Central. Aí ele olhou para o diretor da AMES e falou assim, você está de brincadeira comigo, né? Você já programou tudo. Na hora que eu clicasse em qualquer lugar aqui,
iria aparecer o nome da cidade, que é o nome da nossa igreja, né? Aí ele, não, pastor, eu nem sabia que tinha essa cidade. E aí, quando ele olhou ali, ele viu que aquela cidade não tinha uma base missionária. A cidade ficava próxima a Irecê, mas não tinha uma base missionária, e também próxima a Lapão, onde existe uma base missionária. Mas Central não tinha. E aí ele foi e falou assim, não, pastor, vamos procurar saber melhor sobre essa cidade. Aí, mais tarde, ele ligou para o Marcelino e falou bem assim, pastor, o seu Antônio vai ao sertão na sexta-feira, isso acho que era uma quarta-feira, depois de amanhã, o senhor quer ir? Aí Marcelino é daqueles, né, sem pensar, falou, vou. E chegaram lá, ele foi conhecer a cidade de Central e chegou ali e se apaixonou. Se apaixonou pela cidade de Central, pelo povo que estava ali, e Deus já começou a ministrar algo sobre o coração dele. Deus começou a falar sobre aquele povo tão sedento, porque em Capoeira da Serra não existe uma igreja evangélica. Não existe nenhuma igreja evangélica ali naquele povoado. E aí nós entendemos como uma oportunidade do Evangelho do Senhor chegar àquele lugar. E foi assim que Deus começou a ir trabalhando nos nossos corações. Quando ouvimos e cremos, surge a fé. Só que a fé, ela gera uma ação sobre as nossas vidas. E aí nós vamos para a terceira palavra, que é obedecer. Ouvir, crer e obedecer. Ouvir a Deus, crer na palavra que Ele liberou sobre a sua vida e obedecer aquilo que está sendo dito. Abra a torneira e você terá água quente. Ouvimos do dono da casa, né? Abra a torneira e a água quente vai chegar. Uma hora ela vem. E nós cremos, apesar de achar que era um desperdício, né? Ficar ali esperando, deixar a água quente ali. Mas nós obedecemos e esperamos a água quente. Seria tão fácil, né? Se tudo na nossa vida fosse assim, né? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato. É como um tolo. A palavra de Deus diz isso para nós, né? E ela diz lá em Tiago, assim como a Rayane, ela leu aqui, né? No momento dos avisos, né? Ela disse que a fé sem obras, ela é morta. Eu creio nessa palavra, eu só creio, tá? E daí? Só crer? Acreditar e não gerar nada dentro dessa palavra, é só isso que nós podemos fazer? Crer por crer, não vai gerar realmente nada. Mas crer e tomar uma decisão, começar uma ação em função daquela palavra faz toda a diferença nas nossas vidas. A fé, ela vai gerar uma ação. Mas uma parte da minha experiência com Deus. O dia era dia 22 de fevereiro, um dia antes do aniversário da Liz. Era dia 22 de fevereiro, e naquela madrugada do dia 22, o Marcelino não dormia de jeito nenhum. Ele havia compartilhado há poucos dias com os pastores, com a equipe pastoral, né, sobre a situação do sertão. E naquele dia, naquela noite, ele revirou a noite inteira, para lá, para cá, para lá, para cá. E quando deu umas 5 horas da manhã, ele levantou, trocou de roupa e ele veio aqui para a igreja. E ele disse para mim que ele chegou aqui na igreja e ele começou a orar aqui nesse altar. E eu também não dormi mais. E aí, no momento em que ele acordou, que ele levantou,
eu também peguei a minha Bíblia, peguei um devocional, né? Um devocional diário, e comecei a ler aquele devocional diário. E naquele devocional, estava assim no dia, Atos 13. Ai, meu Deus. Entre os profetas e mestres da igreja da Antioquia, da Síria, estava Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito disse: separem Barnabé e Paulo para realizarem o trabalho o qual eu os chamei. E aí, o autor, né, daquele devocional começou a destrinchar o texto e em determinado momento ele falou bem assim: por que Deus separou homens tão importantes como líderes naquela época para enviar para um outro lugar? E aí ele dava a resposta assim: não poderiam ser os aprendizes, mas Deus precisava de homens experientes para aquela missão. E aí, na mesma hora, eu fechei minha Bíblia e falei: vamos ouvir uma canção. Falei: ah, não, Deus, deixa eu ouvir uma canção, que talvez a canção fale melhor comigo. E aí, quando eu abri o YouTube, né, aí já me veio uma sugestão de uma pessoa que eu gosto muito de ouvir cantar, e ela estava com uma música nova, e a música falava assim: algo maior. Eu falei assim: acho que eu vou ouvir essa canção. E aí comecei a ouvir aquela canção e em determinado momento ela começou a ministrar algo na música. E aí eu queria que você ouvisse o que ela ministrou.
E foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração naquela manhã. E na mesma hora eu falei: Deus, eu não vou brigar mais com o Senhor. Eu não vou brigar mais com o Senhor. E naquele mesmo momento eu peguei o meu celular e eu mandei essa mensagem para meu esposo: bom dia. Minha oração nessa manhã é que nosso bom Deus traga paz a toda tempestade de dúvidas, questionamentos, incertezas, medos em nosso interior. Nos desafiamos a viver o ano do extraordinário. E para isso, mudanças, quebra de paradigmas, perdas, coisas incomuns precisam ser feitas. Não sei os planos que Deus tem para as nossas vidas nesse ano de 2023. Mas sei que estamos em um caminho sem volta. Não dá para ficar negociando o chamado. Ah, isso eu quero, isso eu não quero. O dia que Deus nos chamou como representantes do reino dele aqui nessa terra, e também como líderes espirituais de uma igreja, tínhamos que ter feito a conta antes, se porventura pensávamos em desistir. Porque entramos em um lugar onde não temos mais a opção de pensar em desistir. Mas só quero te dizer que mesmo com medo, com o meu perfil resistente a mudanças, introspectiva, independente da decisão que você tiver que tomar, pode contar comigo. Vamos juntos buscar respostas em Deus. Não é algo tão simples, como você mesmo disse, enviar um missionário ao campo. E também não seria somente irmos, e como fica aqui, com tantas responsabilidades que temos. Mas creio na soberania do nosso Deus, que já nos enviou um escape e uma solução, e nos conduzirá da mesma forma. Depois que você saiu essa manhã, eu não consegui dormir mais. E desde o dia em que nos falou sobre a situação, meu coração se angustiou por pensar em ter que deixar tudo aqui. Família, amizades, neta e talvez a nossa Emily. Pedi a Deus para confirmar em sonhos, pessoas, situações. E hoje nessa manhã Deus me trouxe uma confirmação. E Ele me trouxe a lembrança da palavra do pastor Roberto Botrel, que em um questionamento dele sobre a sua doença, ele perguntou a Deus: por que eu, Deus? E Deus respondeu a ele: e por que não você? Eu estou escrevendo essas palavras em lágrimas, e nem eu mesma sei por que estou escrevendo. Mas uma coisa só, eu sei. Por que não você, Roberta? É um caminho sem volta. Essas foram as palavras que eu escrevi para o meu esposo. E naquele exato momento, ele levantou-se daqui. Ele tinha deixado o celular lá atrás. Ele foi lá atrás. E quando ele chegou lá, ele estava pedindo a Deus uma confirmação, se realmente era para nós irmos para o campo. E aí ele recebeu essa resposta de Deus. E ele entendeu, somos nós mesmos que o Senhor tem para enviar. E ele me respondeu assim: Deus fará do jeito dele. Não quero limitá-lo e nem determinar meios ou jeitos. Prefiro confiar que Ele fará. Nós recebemos uma palavra de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. E aí nós reunimos a equipe novamente. E aí já não era mais um desafio sobre as nossas vidas. Aí passou um desafio para o pastor Rodrigo. Ele não pastoreava em tempo integral nessa época.
E Marcelino reuniu com o pastor Rodrigo e falou: é o ano do extraordinário, nós precisamos dar um passo a mais. Eu só posso ir se eu puder contar com você aqui. Pastor Rodrigo também foi desafiado nesse tempo a crer que Deus traria provisão sobre a casa dele, a crer que ele, deixando o seu serviço secular, Deus iria cuidar dele e da família dele. Daiane chegou para mim e falou: Beta, como que é isso? E eu falei: Dai, não sei. É só ir em Deus. É mergulhar nele e ir. E nós fomos desafiados. A nossa decisão também precisava da obediência dos nossos pastores aqui. E nós fomos. Nós geramos uma ação após nós crermos que Deus tinha uma palavra para as nossas vidas. E tem 8 meses que nós estamos lá no sertão. Tem 8 meses que nós estamos no sertão e eu quero que você veja isso. Você pode passar para a gente, Lari? Em média, nós temos durante a semana nas nossas atividades, 90 pessoas nas células, 140 pessoas nos cultos, 110 pessoas nas atividades esportivas que tem lá no campo missionário. A quantidade de membros que nós já temos batizado são 56 membros. E no último batismo, agora em novembro, nós batizamos 31 pessoas. Não é fácil. Não é fácil quando as coisas ficam difíceis, quando a saudade ela aperta o nosso coração, quando o coração fica moído de tanta saudade, nós pensamos, Deus liberou uma palavra e nós ouvimos, cremos que Ele nos enviou e estamos em obediência. Aqui é o centro da vontade de Deus. Você pode passar o vídeo, Lari, para a gente? Ouvir, crer e obedecer. Essa tem sido a nossa realidade desde que nós fomos incentivados, encorajados e desafiados por Deus para vir aqui para o sertão da Bahia. Hoje nós estamos aqui com o seu Orlando, com a Dona Maria, toda a família está aqui reunida e para nós isso é um sinal de que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós cremos nas promessas do Senhor e nós obedecemos ao chamado dele para a nossa vida, ele mesmo se encarrega de dar os frutos. Eu quero te encorajar a estar com os seus ouvidos abertos, os seus olhos sempre atentos, para quando Deus te chamar, você obedecer. Deus te abençoe. Nós deixamos a torneira aberta. Mas está desperdiçando água. Deixa a torneira aberta. Mas está demorando muito. Deixa a torneira aberta. Foi só seguir a orientação do seu Antônio e nós passamos o restante daqueles dias tomando banho em água quente. Você sabe por quê, querido? Porque o aquecedor, ele ficava lá no fundo do quintal. E para a água quente chegar até os canos, chegar até o chuveiro, ela tinha que atravessar toda a encanação. E aí uma hora, achando que havia desperdício de água, a água quente não chegou. E o engraçado é que depois nós pudemos perceber que ela chegava primeiro nos quartos que estavam mais próximos ao aquecedor. Tanto é que eu fui para o último quarto para tomar banho. Mas a água quente veio. Deixe a torneira aberta. Deixe a torneira aberta. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Creia nessa palavra. Deixe a torneira aberta. Ainda que você pense, mas está desperdiçando, mas está demorando. Deixe a torneira aberta.
Deixe a torneira aberta. Uma hora a água quente vai chegar. Uma hora a água quente vai chegar. A fé gera obediência, e a obediência, ela nos coloca no melhor de Deus. No melhor que Deus tem para as nossas vidas. Esses dias, a Laís, ela estava dando banho na Liz, e ela foi pegar a toalha, e ela falou bem assim: Liz, desliga o chuveiro e sai dessa água agora. E a Liz continuou, e nada, ela: Liz, desliga o chuveiro e sai dessa água agora. E quando ela chegou próximo ao banheiro, a Liz foi sair do banheiro e acabou se machucando lá no banheiro. Escorregou no banheiro e começou a chorar. E aí ela chegou para mim chorando e falou assim: vovó, eu me machuquei. Eu virei e falei bem assim para ela: a obediência, ela é imediata. Se você desligasse o chuveiro na hora que a sua mãe mandou e tivesse saído, você não teria se machucado. Obediência é imediata, é na hora. Deus mandou, é na hora. Deus mandou, é na hora. E qual é a palavra que você tem recebido de Deus para a sua vida? Qual é a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida? Qual é a palavra que talvez você esteja aí pensando: Deus, mas não se cumpre. Eu já fechei a torneira porque eu não aguento mais esperar. Deus já liberou uma palavra para a Central sobre esse ano de 2024. E daqui uns dias você vai saber qual é essa palavra. Mas não adianta somente ouvir, nós precisaremos crer nessa palavra. E além de crer, nós precisaremos caminhar em obediência, crendo que estaremos gerando algo, porque a fé, ela gera uma ação no mundo espiritual. Como está o seu coração? Eu queria convidar você nesse momento a se colocar de pé, e que você aí, no seu lugar, você começasse a vasculhar, a se perguntar: o que Deus está falando com você? Qual é a palavra que Ele está liberando sobre a sua vida? Talvez é um casamento que você acha assim: Deus, mas nunca acontece. Até hoje, aquela pessoa não chegou à minha vida. Deixe a torneira aberta. Deus, é o meu ministério. A palavra que o Senhor liberou sobre o meu ministério. Deus, é a minha casa, os meus filhos. Qual é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida? Que você precisa deixar a torneira aberta. Talvez o Espírito Santo está falando nesse exato momento algo específico ao seu coração. E que você precisa crer nisso. Declare agora: eu creio, Jesus. Eu creio na sua palavra e por isso eu vou obedecer. Eu vou obedecer ao Senhor. E talvez essa obediência, ela seja um processo, ela não é algo instantâneo. Talvez essa obediência, ela vai depender, ela vai ter alguns custos. Talvez você tenha que procurar alguém, tenha que se consertar com alguém, pedir perdão, liberar perdão. Talvez tenha que se arrepender de algo. Eu não sei o que Deus está te pedindo. E não sei quanto tempo vai demorar a execução disso. Mas a decisão, ela pode ser agora, nesse exato momento. E só depende de você. Só depende de você. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso tomar essa decisão por você, porque a palavra foi liberada sobre a sua vida. A palavra foi liberada sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. E você precisa dar ouvido, você precisa crer e obedecer. Deixe a torneira aberta e água quente chegará. Deixe a torneira aberta e água quente chegará. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria desafiar você.
Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria que você desse um passo de fé. Se você tem uma palavra que foi liberada para a sua vida, e muitas vezes você já questionou o Senhor, Deus, mas quando vai se cumprir isso? Eu queria que você desse um passo de fé, e como uma ação, você viesse caminhando até o altar do Senhor, declarando: eu creio, Senhor, eu creio, e eu vou deixar a torneira aberta. Eu vou deixar a torneira aberta.